Boa noite, gente. Saudade de vocês. Doido para voltar às aulas no presencial, a gente encontrar naquela salona. Por enquanto tá difícil, mas se Deus quiser, essa vacina vai sair em breve. Ó, mais um. Se Deus quiser, essa vacina sai em breve, a gente toma os cuidados necessários e retornemos aí para as nossas atividades presenciais, tá? A aula que eu vou dar para vocês hoje é uma aula extremamente importante para o nosso curso, tá? Vamos analisar o caminho que a gente percorreu até aqui para a gente estar nessa aula hoje. Então, vejam bem, nós nós estudamos principalmente nesse semestre os modelos atômicos, ou seja, do que as coisas são formadas, né? Entendemos o que significa um modelo explicativo. Passamos lá pelo modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Bohr, né? E paramos por aí. Então, o modelo atômico de Bohr, ele é suficiente para a gente compreender como são as ligações químicas, tá? E antes de chegar nas ligações químicas, ainda tivemos tabela periódica, não é mesmo? Então, o conjunto desses conteúdos faz a gente entender agora de como realmente as coisas são formadas, que é os átomos se juntando e criando novas substâncias, certo? E a partir disso a gente vai começar a entender as classes de compostos. Aí vocês terão condições de ir para química orgânica, química inorgânica, né, química analítica, química ambiental. Então vocês conseguirão aí desenvolver o curso de vocês tendo aí esse conteúdo bem sólido, tá? Então, eu aconselho que a gente possa se dedicar nesse conteúdo agora, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, podem me interromper, tá? Não tem problema. Eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá bom? Porque como a minha janela está aberta, e como eu vou abrir aqui a minha janela para gravar, é interessante aí que vocês me falem. Quando não entenderem alguma coisa, podem falar mesmo que, que aí então eu explico, volto um pouquinho, não tem problema não. Hoje é uma aula mesmo, é uma aula comum, não é um monólogo não, tá? Podem conversar comigo que vai ajudar bastante a gente desenvolver a aula. Então vamos lá. Vou apresentar a minha tela. Então vou abrir aqui uma das aulas, tirar esse negócio daqui. Sai daqui, bichinho. Pronto. Vou achar aqui. Olha, vou colocar aqui em apresentações e daqui eu vou rabiscando, tá bom? Pessoal, então a nossa aula de hoje é ligação covalente, tá? Mas eu não consigo dar uma aula de ligação covalente sem explicar primeiro a ligação iônica, tá? E é bem tranquilo. Vamos lá. Então, nós aprendemos aqui, ó, ligação iônica nas aulas anteriores. Cara, e como que se dá uma ligação iônica? Eu tenho um metal mais um ametal. Metal mais ametal. Cara, você pega a tabela periódica aqui, ó. Vocês aprenderam lá, ó. Tadã, 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 tadã. Que tabela bonita, hein? Você vai ter esse lado aqui, ó. Os ametais. E aqui, com exceção do hidrogênio, aqui a gente também tem os lantanídeos e actinídeos. Isso aqui tudo são metais. Tá, e o que a gente tira de interessante dessa tabela periódica? Vejam bem, o raio atômico, ele aumenta para cá.
Lembram? Então, quanto mais para cá, maior é o raio, tá? Eu sempre uso como exemplo, um exemplozinho besta, NaCl. O Na está aqui, tá? Abaixo do lítio aqui, né? Na está aqui. O número atômico dele é 11. Nós aprendemos que a ordem aqui é em número atômico, né? 1, 2, 3, 4. Acho que um pouquinho acima, o Na aqui, assim, mais ou menos, tá? Errei. E o Cl está aqui, ó, abaixo do flúor. O número atômico dele é 17, tá? Então, veja bem, o Na tem número atômico 11, o Cl número 17. Se eu fizesse a distribuição eletrônica, mas eu nem vou falar de distribuição eletrônica, porque a distribuição eletrônica é um negócio meio chato, tá? Vou só distribuir em níveis mesmo. Ó, tanto o Na quanto o Cl está no terceiro período da tabela periódica. Como assim terceiro período, professor? A terceira linha da tabela periódica. Aqui eu coloquei errado, o Na está mais ou menos aqui, tá? É aqui que está o Na, tá? Na terceira linha, ó. Terceira linha, o Cl está aqui também na terceira linha. Com uma diferença. O Na tem número atômico 11. O Cl tem número atômico 17. Opa, então peraí. O Na vai ter 11 prótons, que é positivos, e 11 elétrons, que é negativo. O Cl vai ter 17 prótons positivos e também 17 elétrons, que são as cargas negativas, tá? Então, beleza, esse aqui tem 11 elétrons, esse tem 17 elétrons. Aí nós aprendemos a fazer a distribuição eletrônica, esse negócio chato. Não precisa sofrer muito com isso não, que na tabela periódica mesmo, vocês vão ter uma noção boa, tá? De quantos elétrons tem na última camada e tal. E também nas outras disciplinas que vocês vão pegar nos próximos semestres, vocês terão a oportunidade de aprender distribuição eletrônica de uma forma mais interessante, tá? Porque aí, no caso, por exemplo, na disciplina de inorgânica 1, vocês vão aprender o modelo quântico do átomo. Aí é mais interessante de entender distribuição eletrônica, tá? Aqui, vamos só fazer aquele negocinho. Ó, são 11 elétrons, então, ó, no nível 1, subnível S, no nível 1 cabe 2 e no S cabem 2, então 1S2. Subnível 2, aqui cabe 8, então são 2 no S e 6 no P. Então deu 8. Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. Só falta 1. Terceiro nível, só faltava 1, 3S, 1. Ok? Então vamos ver, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 1, 11. Então são os 11 elétrons. Na última camada, então, tem um elétron na última camada, tá bom? E olha que interessante. Entrou alguém? Eu preciso autorizar? Deixa eu ver aqui. Deixa eu manter. Acho que entrou alguém aqui. Deixa eu autorizar. Entrou. Aí, ó, a cara, até no Meet, quem chega atrasado atrapalha. Olha só. Tem problema não. Que bom que entrou. Se tiver mais gente querendo entrar, avisa. Vou aumentar o volume aqui para eu ouvir. Vamos voltar para cá. Vamos retornar aqui para a apresentação. Então, continuando, ó, fiz a distribuição eletrônica do sódio, né? Vamos fazer agora do. Ah, aqui no sódio. Olha que interessante. Ele tem um elétron na última camada, né? Olha que legal. Nessa família dele, todos têm um elétron na última camada, tá? E se tiver na família aqui do lado, que é a família 2, ele tem dois elétrons na última camada. A gente pula aqui os elementos de transição, vamos só falar aqui dos representativos, tá? Nos representativos, ó, aqui é 3 elétrons, aqui é 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons e, por último, com exceção do hélio, aqui,
8 elétrons, tá? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro, por exemplo, que está aqui ó, na penúltima família, está na família 17, ele tem 7 elétrons na última camada. E eu posso fazer isso aqui na distribuição. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo acompanhar esse quadro? Sim. Show de bola. Então vamos lá. Ó, 17 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6. Já foram? 2 com 2, 4. Com 6, 10. 3s2, 12. 3p, 5. Então, ó, 2 com 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 5, 17 elétrons. Aí, ó, esse aqui, ele tem, como eu já havia falado, 7 elétrons na última camada. Tá? Tá, mas por que que essa ligação do Na acontece com o Cl? Cara, simples demais. Por quê? O Na é um metal. Ele tem um raio atômico grandão. Então ele tem um núcleo aqui positivo, tá? Núcleo aqui positivo, que tem 11 prótons. O número de massa dele é 23. Então ele tem 12 prótons, tem 12 nêutrons, tá? Então aqui ele tem 12 nêutrons, tá? Aqui no núcleo. Ele tem 3 níveis atômicos. Então é como se ele tivesse aqui, ó, que são os níveis atômicos. Em geral, nos livros, vocês vão ver isso aqui mais redondinho, tá? É que falta um pouco de habilidade. E, ó, cada nível, no primeiro tem 2 elétrons, né? No segundo tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no último aqui tem 1. Que esse aqui é o chamado elétron de valência, que é o que está na camada mais externa, ó, que é a camada mais longe, que é a camada mais energética. Então, o elétron que tem mais energia, que é o que está se movimentando mais rápido, é esse último aqui, ó, tá bom? E esse aqui é o Na. O Cl, bem parecido, só que ele tem um núcleo maior, tá? Por que que o núcleo dele é maior? Ele tem 17 prótons no núcleo. Então, ó, o número atômico dele é 35, tá? Então ele tem 18 nêutrons, tá? Ele tem 18 nêutrons. Se você olhar na tabela periódica, o número dele aqui vai ser 35,5. Ele tem 18 nêutrons. E como ele está aqui, ó, ele tem um raio atômico bem menor. Isso se reflete pelo fato da carga nuclear dele ser maior. Então, como a carga aqui é mais positiva, ele vai atrair os elétrons aqui, com muito mais força. E ele também tem 3 camadas, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, 3 camadas. Só que, ó, deixa eu melhorar isso aqui, para isso aqui não parecer uma camada. Isso aqui é o núcleo, tá? Não é uma camada, isso aqui é o núcleo. Ó, então aqui tem 2 elétrons, um aqui, 2. Nesse aqui tem 8, né? Aqui eu falei que era 6, eu contei errado. Ó, aqui são 8. Falta aqui um aqui e um aqui. Então, nessa segunda camada, ó, tem 2 com 6, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdoem o desenho horroroso. E aqui eu não estou conseguindo mudar de cor. Em geral, eu conseguia. Aí vamos lá. Analisem comigo uma coisa. O centro é positivo, os elétrons estão aqui ao redor. Esse núcleo, ele atrai esses elétrons, certo? Então, ó, ele atrai esses elétrons.
Então, aqui existe uma força de atração entre o núcleo e esse elétron. É óbvio que quanto mais próximo esse elétron está do núcleo, maior é a força. Então, o elétron que tem aqui, ó, que é o mais fácil de ser retirado desse átomo, é esse aqui. Por quê? Porque ele está longe do núcleo. Então, a força de atração dele é menor, tá? E esse átomo é grandão, então fica assim. Já aqui no cloro, o núcleo é grande e ele atrai esses elétrons aqui, certo? Então, ele está atraindo esses elétrons. E aqui a força é bem grande. A força de atração aqui é muito maior do que aqui, né? Aonde que é mais fácil retirar elétron? Aqui no sódio ou aqui no cloro? Um de cada vez para não tumultuar, e não fala todo mundo juntos. Ninguém? Qual elétron que é mais fácil de sair? Aqui, O do sódio. o do sódio. Por quê? Está longe e a carga nuclear é menor, certo? Aí vejam bem, o cloro, ele tem uma alta eletronegatividade e uma boa afinidade eletrônica. Porque o átomo é pequeno, o núcleo é muito positivo, então ele atrai os elétrons com muita força, e o que acontece entre eles é que ele consegue, quando ele está próximo, que eu desenhei longe, mas quando ele está próximo, ele consegue atrair esse elétron aqui do sódio, tá? Aqui era para ele estar mais próximo, tá? Se ele tivesse mais próximo aqui, ó, ele ia atrair esse elétron com mais força do que o próprio sódio atrai. Consequentemente, o que ia acontecer? Esse elétron viria para cá, aí nós teríamos o Na com um elétron a menos. Se ele tem um elétron a menos, eu coloco que ele é Na menos. E nós teríamos o sódio. Agora, ele tinha 7 na última camada, agora ele tem 8. Então, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tava assim, né? Eu não consigo apagar isso aqui. Então, ele vai ficar desse jeito. Com um a mais, ele tem um elétron a mais, Cl menos. Resultado, uma carga positiva. Eu tenho aqui uma carga positiva e de cá uma carga negativa. Positivo com negativo não é negativo. Positivo, uma carga positiva com uma carga negativa, nós temos atração. Então, os dois vão atrair um outro e vão ficar grudadinhos, sendo aqui Na+, aqui Cl-, certo? Então, é assim que acontece a ligação iônica. Por isso que é com um metal e um ametal. Metal, ele tende a perder elétrons. Por que ele tende? Porque o átomo dele é grandão, os elétrons da última camada são fracamente atraídos pelo núcleo, então ele tende a perder elétrons. Por quê? A força de atração do núcleo com esse último elétron aqui, com os últimos elétrons, é fraquinha, fraquinha. Os ametais tendem a receber elétrons, porque o átomo é bem compacto, pequenininho, a carga nuclear é grande, então ela tende a atrair os elétrons com muita força. Atrai com tanta força que atrai o elétron do metal e puxa para ele, fazendo com que o ametal fique negativo e o metal positivo, gerando um íon positivo e um íon negativo. Carga positiva próximo de carga negativa, atração. Então aqui eu formo o composto, aqui no caso NaCl. Gente, química é uma coisa tão linda que se você analisar, o Na, nesse estado aqui, ó, no estado elementar dele, ele é um metal mole que você consegue cortar com uma colher. Ele brilha, só que se você jogar ele em água, ele explode, pega fogo, tá? Então esse aqui ele é tóxico.
É um metal tóxico. Você não pode comer sódio puro no estado elementar. O cloro, a mesma coisa, também é tóxico. Você não consegue respirar numa atmosfera de cloro. O cloro, ele é um gás, tá? Um gás verde. Você não consegue respirar numa atmosfera de cloro, tá? Então ele também é tóxico. No entanto, se reage os dois, você passa a ter o íon Na+, íon Cl-, e isso aqui é sal de cozinha. Você come isso aqui. Mas se ele tiver esse elétron de volta e ele perder esse elétron, Na elementar, Cl elementar, aí eles já são tóxicos. Tá? Química é uma coisa linda, né? Fantástico. Isso aqui, se você comer, vai te queimar tanto e você não pode apagar com água. Por exemplo, se cair sódio na sua mão, você tem que tirar com a pinça. Porque se você jogar água, piora. Vai te queimar mais. Cl, cloro, extremamente tóxico. Já cheirou que boa? Uma pequena amostra. Cloro, ele é muito, muito tóxico. Né? Mas se tiver Na+ e Cl-, você coloca aí na sua carne assada do churrasco de fim de semana e come feliz da vida. Não é mesmo? Então, essa aqui foi a ligação iônica. Então, aqui mostrando para vocês uma coisa legal sobre a ligação iônica. Eu esqueci de tirar, mas esse slide eu copiei dessa faculdade aqui, tá? Hoje em dia é mais fácil copiar do que fazer. Mas tem aqui um Frankenstein, porque tem slide de um lugar, slide de outros. Depois eu vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo. Olha só a quantidade para fazer uma aula. Olha que interessante. Ele acaba formando esses cristais, né? Que são muito duros, mas eles são quebradiços. Por que eles são quebradiços? Se nessa configuração aqui, ó, ele bater, o que pode acontecer? O sódio aqui, por exemplo, esse sódio, ele está próximo de um Cl, ele está cercado por Cl, né? Mas se ele bater aqui e descer e ficar na mesma posição de outro sódio, aí vai ficar sódio positivo junto com sódio positivo. Deslocou um pedaço desse cristal aqui dessa forma, você vai ter positivo próximo de positivo. Aí eles têm repulsão. Aí um vem para cá, o outro vem para cá. Você vai ter também, ó, Cl- ao lado de Cl-, que também é repulsão. Então, por isso que os sólidos, eles são os sólidos, os íons, né, os compostos iônicos, eles são duros, sempre estão no estado sólido, porque eles formam esses conglomerados, né? E são duros e quebradiços, tá? E muitos deles também são solúveis. Por que eles são solúveis? E quando você tem Na+ e Cl-, a molécula de água consegue entrar aqui, ó. Porque esse lado da molécula é negativo e esse lado da molécula é positivo. Mas vocês vão aprender isso em uma outra hora, tá bom? Com tranquilidade. Seguindo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Isso aqui eu mostrei para vocês. A camada de valência é a última camada, né, que nós retiramos lá, que eu mostrei para vocês. Representação de Lewis. Olha só. Essa aqui é a representação de Lewis, tá? Como é que eu faço isso? Então, ó, sódio, um elétron na última camada. Cloro, 7 elétrons na última camada. Então, sódio, um elétron. Em geral, o pessoal faz até diferente, assim, ó, para diferenciar. Cl, 7 elétrons. Quando você for colocar esses elétrons aqui, ó, segredo. Você coloca de um em um. 1, 2, 3, 4. Aí você não coloca aqui, não. Pega voltando. 5, 6, 7. A ligação iônica é por transferência de elétron. Nós vimos, né, que o Cl não é uma transferência, tipo assim, não é o sódio que dá o elétron para o Cl, é carga elétrica. Esse cara aqui, ele tem uma carga positiva maior aqui no centro e ele consegue tirar esse elétron do sódio. Então você vai ter esse Na+, e vai ter o Cl agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
com o elétronzinho que veio do sódio. Por isso ele fica Cl-, tá? Aí por isso que é comum, para separar esses elétrons, falar que esses elétrons... Ops, esse menos fica de fora, tá? Deixa eu apagar aqui, apaguei. O menos fica de fora. Então, ó, o Na+, e o Cl-. Essa aqui é a representação de Lewis, para mostrar como que essa ligação acontece. Tá bom? Continuando, aqui tem um exercíciozinho para você fazer a configuração dos íons. Aqui a gente passa a entender por que que os íons eles são mais estáveis em algumas configurações. Vou pegar aqui o último, ó, o fósforo, P3-. Ele tem 15 elétrons na última camada, porque se o número atômico dele é 15, ó, P, número atômico 15, então ele tem 15 prótons, que são os positivos, e também tem 15 elétrons, que são os negativos. Fazendo essa distribuição eletrônica, veja bem, são 15 elétrons no estado fundamental, só que ele está fósforo 3-. Se é 3-, ele tem mais 3 elétrons. Então vai ser 15 mais 3 elétrons. Então ele tem 18 elétrons. Vamos fazer essa configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vamos ver, 2, 4, 10, 12, 3p6. Olha que beleza, 2, 4, 10, 12, 18. Ó, 8 elétrons na camada de valência. Tá? Olha só que beleza, hein? Vamos ver aqui um outro. O crômio. O crômio pode ser 2+ ou 3+, ó. 24. Se é 2+, a gente já viu ali, então ele, na verdade ele vai ter 22 elétrons. Se aqui é 3-, ele vai ter 21 elétrons. Né? Aliás, ó, 2+, faltando 2 elétrons. 24 menos 2, 24. 24 menos 2, 22. Aqui é 3+, então, menos 3 elétrons. Então, 24 menos 3, 21. É estranho esse negócio, né? Quando ele perde, ele fica positivo. Então, vamos fazer aqui o primeiro, o C3+. O crômio 3+. Então, vamos ver. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, lembrando que é assim, né? Então, aqui agora é 4s2. Então, já deu 2, 4, 10, 12, 18, 20. E eu volto para cá, né? Porque já fui aqui, agora, ó, já fui aqui, vem para cá agora. 20, 3D, 1. Então, deu 21. Então, vamos lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. Certo? Ok. Se fosse o de cima, seria 3D? Como que seria? 3D, 2. Elevado a 2. Isso, 3D2. Tá? Então, aqui a gente está mostrando para vocês, olha, a distribuição eletrônica de íons. Isso aqui, ó, quando a gente fala em orbital D, nesse semestre, eu não vou pegar muito no pé de vocês disso aqui, não. Isso aqui vai ficar para química inorgânica, ano que vem. Afinal, vocês vão passar em química 1 e química 2, não vão? Amém? Amém. Se for na misericórdia de Deus. Todo mundo aprovado. Tá? Então, ó, tranquilo isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, Na+, eu vou sair desses metais aqui de transição, vou fazer igual o outro, ó. O outro é Na+, e Cl-. Esse aqui é o número atômico 11, esse aqui 17. Se esse tem 11 no estado fundamental e perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons, concordam? Vamos lá, ó. Estado fundamental são 11 prótons positivos, né? E aqui agora ele tem
10 elétrons, que são os negativos. Por que são só 10 elétrons? Porque ele é Na mais, ok? Por que ele é Na mais? Porque tem um próton a mais do que um elétron. Ó. 11 cargas positivas e 10 cargas negativas, ok? Por isso que ele fica Na mais. O Cl, ele é Cl menos. Então, ó, número atômico 17 tem 17 prótons, que são as positivas, e aqui ele vai ter 18 elétrons. Por quê? Porque tem um elétron a mais aqui, ó, por isso que ele é Cl menos. Por que ele é Cl menos? Tem 18 cargas negativas e 17 cargas positivas. Então tem uma carga negativa a mais, por isso que é Cl menos. Olha a distribuição eletrônica como é que fica. 1s2, 2s2, 3p6. Ó, fechou aqui, 8 elétrons na última camada. O Cl, 17, agora ficou 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, aqui é 2, hein? 3p6. 2, 4, 10, 12, 18. Última camada, 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Vocês verão que os elementos, quando eles se ligam, alguns aí, ó, vai ter uma tendência de terem 8 elétrons na última camada. Chama regra do octeto. Eu não gosto dela porque ela tem muitas exceções. Uma regra com muitas exceções não me agrada muito, tá, gente? E com o tempo aí, ao longo do curso, vocês vão aprendendo essas regrinhas. Mas vamos pelo simples, que é melhor. Aqui são as estruturas de Lewis, isso aqui eu coloco para vocês fazerem depois, tá bom? Para vocês irem aprendendo. A gente pode até fazer aqui do CaCl2, que é interessante. Eu já vou adiantar para vocês que o Ca, ele tem 2 elétrons na última camada, e o cloro tem 7 elétrons na última camada. O Ca é o metal cálcio, o cloro é um ametal, tá? Então vamos lá, ó. Esse aqui tem 2 elétrons na última camada. Então Ca, 2 elétrons, tá aqui. Cl tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver. Esse aqui é o ametal, então ele recebe elétrons. Esse é o metal, ele doa. Então esse vem para cá. Ainda tem um para doar, não tem? Eu coloco outro Cl aqui. Que é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse doa para cá. Resultado, esse perdeu 2 elétrons. Ca, 2 mais. E aqui eu tenho, ó, o Cl com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é um Cl menos. E eu tenho também outro Cl menos que eu vou colocar de cá, né, para ter mais sentido, porque esse positivo ele vai ficar no meio, né? E esses 2 Cl's vão atrair ele. E aqui eu tenho outro Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que também é negativo, tá? Resultado, olha a fórmula que tem. CaCl2. Professor, pode ser Cl2Ca? Não. Primeiro, o que tem menor eletronegatividade. Quem tem menor eletronegatividade? O metal, tá? Então, isso aqui, com exceção da química orgânica, quando vocês chegarem lá, é sempre nessa ordem. Quem doa primeiro, depois quem recebe, tá? Então, o jeito certo, CaCl2. Tranquilo? Depois tentem fazer aqui, ó, Al2O3. Esse aqui tem 3 elétrons na última camada. Esse aqui tem 6 elétrons na última camada. Alumínio, vocês sabem que é metal, metal é alumínio. Oxigênio é a metal. Tá? Depois vocês tentem fazer. Beleza? Por enquanto, alguém está entendendo alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Tá dando para entender. Ah, show de Sem bola. dúvidas. Então, continuando. Ah, agora é a parte que eu gosto.
Agora essa parte aqui eu sou apaixonado. Vamos lá. Como que eu explico a ligação covalente? Vou até voltar aqui para um slide em branco para eu poder rabiscar. Senão eu vou ficar triste. Vou até voltar ele para cá. Aí vamos lá. Veja bem, quando eu explico ligação iônica, é fácil. Um é diferente do outro. Um é grandão, não consegue segurar o elétron. O outro é pequenininho, segura os elétrons com muita força. Ele vai lá e consegue atrair o elétron do átomo vizinho. Aí ele fica negativo, o que perdeu fica positivo. Eles se atraem e pronto, positivo atrai negativo, se ligou. Show de bola. Só que agora tem um probleminha. Imagine o seguinte: eu tenho aqui essa molécula, H2, molécula de hidrogênio. Molécula simplesinha, ó. É uma molécula que tem um núcleo. Ops. E tem um elétronzinho. Vou desenhar outra aqui. Seria tão bom se eu fizesse um Ctrl+C e Ctrl+V. Olha que beleza. E aqui tem outro elétronzinho. Cara, como que você me explica esse átomo se ligar com esse átomo? Eles são iguais. Vamos conversar. Esse núcleo aqui, ó. Esse núcleo positivo, ó. Esse núcleo aqui. Ele atrai esse elétron. Esse núcleo aqui, que é positivo, atrai esse elétron. Aqui, ó. Forças de atração iguais. Eles são iguaizinhos. Então, esse aqui não atrai o elétron dele menos do que esse. Eles são iguais, hidrogênio e hidrogênio. Agora, como que eu explico esse átomo se ligar com esse? Seguinte, aqui eles estão longe um do outro, né? Tá longe. Se eles chegarem bem pertinho, perto, mas não muito perto, sabe o que que acontece? Tem um elétron aqui, tem um elétron aqui. O positivo com o positivo, aqui ó, tem repulsão, tá? Aqui é repulsão, então ele vai tentar fazer isso. Aqui é repulsão. Esse aqui com esse aqui também tem repulsão. Por quê? Negativo com negativo. Só que acontece o seguinte. Então, aqui eu coloquei as repulsões. Tá? Então, aqui é o que acontece sobre repulsões. Mas existem atrações quando isso acontece? Existem. Vou fazer aqui maior. Ficou mais ou menos. Então, aqui é o núcleo. Aqui é o núcleo. Aqui tem um elétron. Aqui é um elétron. Tá, e onde são as atrações? Esse núcleo que é positivo, ele consegue atrair aqui. Não consegue? Então, aqui eu tenho uma força de atração aqui. Aqui é a mesma coisa. Ele atrai aqui. Ok? E sabe onde mais que eles atraem? Esse núcleo aqui, ele consegue atrair esse elétron também. E esse núcleo aqui, ele consegue também atrair esse elétron. Então, peraí. Esse núcleo atrai o elétron dele e atrai o elétron do átomo vizinho. E esse vizinho atrai o elétron dele e atrai o elétron do outro. Opa, então peraí. Esse cara consegue ficar com 2 elétrons e esse cara também consegue ficar com os mesmos 2 elétrons. Então eles estão fazendo o quê? Então aqui são as atrações. Eles estão fazendo um compartilhamento
de elétrons. O meu elétron é meu elétron, o seu elétron é meu elétron. O seu elétron é o meu elétron é meu elétron. É quase igual um casamento, ó. Só que diferente, né? As meninas aí, o que é de vocês é de vocês. E o que é do marido? É de vocês também, né? Muito bem. E o marido? O que é de vocês é dele. E o que é dele? É dele também, concorda? Nas aulas presenciais, as meninas falam que não, que o que é delas, o que é do marido é delas, e o marido, o que é dele é delas, e o que é delas é delas. E é isso mesmo, tá certo. Show! Tá, mas eu vou ficar representando desse jeito. Tipo, aqui eu entendi a teoria. Tá, então eles vão ficar juntos por causa disso, porque um atrai o elétron de si e o elétron do outro. E esse aqui atrai o dele e o do outro. Compartilhou elétrons. Como que eu represento isso? No caso do hidrogênio, ó, ele tem só um elétron na última camada. Então, ó, um elétron e um elétron, eu circulo eles, tá? Aí agora, ó, cada um tem dois elétrons. Opa, faltou um L aqui. Na última e única camada que ele tem. Dois elétrons é a mesma configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. Por quê? Ó, um S2, uma única camada. Camada completa. Então, ó, quando o átomo ele tem a camada de elétrons completa, cheia de elétrons, com o número máximo de elétrons, ele é mais estável, tá? Por isso que os elementos eles tendem a ficarem ligados. Ok? De boa aqui? Aqui tem uma representação pior do que a minha, porque a minha é muito melhor, com certeza. Ó. Aqui ele mostra ó, que esse núcleo e esse núcleo eles se repelem porque tem a mesma carga. Positivo com positivo tem repulsão. Os elétrons aqui também acontece a mesma coisa, tá? Existe uma repulsãozinha entre eles. Só que olha como é que acontece o compartilhamento. Esse mesmo núcleo positivo atrai o elétron dele e atrai também o do vizinho. E o A aqui atrai o dele e também o do vizinho. Então, por isso acontece o compartilhamento. Vocês enxergam também, ó, olha aqui no meio, que meio que um átomo entrou no outro, ó, certo? Uma nuvem eletrônica entrou na outra. Existe uma sobreposição aqui de um átomo no outro. É aqui que vocês vão ver esse gráficozinho aqui, ó. Cara, esse gráfico cai muito nas provas, tá? Aí você tem que explicar esse gráfico. E é muito fácil explicar esse gráfico. Vejam bem, aqui, ó, energia, e aqui é a distância internuclear. A distância entre um núcleo e outro, entre um átomo e outro. Aqui, ó, o átomo, um pregado no outro, muito perto, ó, too close, muito perto um do outro. A energia, alta, muito alta. Aí ele vai afastando, 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 até que ele chega numa distância ideal. Nessa distância ideal é onde tem, ó, tanã, a menor energia. Então aqui, ó, é até uma energia negativa, vocês vão aprender isso em físico-química. Essa energia negativa é o que faz essa ligação acontecer e ser estável, tá? E aí a distância entre um núcleo e o outro, não é do átomo não, tá? É do núcleo para o outro, é de 74 picômetros. O que é isso? 74 vezes 10 a menos 12 metros. Você vai contar aí 0,00000000000, vai contar aí 10 zeros e vai colocar o 74, tá? Então é bem pertinho. E à medida que eles se afastam, a energia vai diminuindo, tendendo a zero. Por quê? Tá, mas zero não é melhor do que negativo? Não.
Porque essa energia negativa aqui, ó, é o que faz eles serem estáveis. Na natureza, não tem de tudo para menor energia? É assim, não é? Ó, a enxurrada, ela desce a ladeira, ela não sobe a ladeira. Então, aqui, a energia, quanto mais negativa, significa que perdeu energia, ou seja, que precisa de uma energia menor para ficar dessa forma. Tá? Isso que significa uma energia negativa. Significa que liberou energia e que esse sistema agora precisa de uma energia menor. Tá? E à medida que eles vão se afastando, eles precisam de mais energia para ficarem próximos. Até que chega a zero. Zero é zero. Significa o quê? Que não existe interação mais. Ó, quando chega a zero, esse carinha aqui já não interage mais com esse aqui. Tá? Too far, ou seja, muito longe. Tá bom? Pode colocar esse gráfico na prova, questão dissertativa para vocês explicarem. Claro, né? Vocês vão explicar isso aqui lindamente. Vocês são feras. Continuando, porque eu já mostrei para vocês. Ó, Electron Cloud é a nuvem eletrônica, tá? Eu tinha falado para vocês, ó. Quando eles estão separados, aqui, ó, separados. Cadê você? Separados. A energia para eles estarem separados é alta. Quando eles estão juntos, eles precisam de uma energia menor. Eles liberam 436 quilojoules por mol, tá? Quando estão juntos. E quando ele está junto, para ele ficar separado, você precisa fornecer uma energia de 436 quilojoules por mol. Aí ele volta a ficar separado. Tá? Mas não se preocupem com isso aqui, que isso aqui é uma coisa que vocês vão aprender mais para frente um pouco, tá bom? Continuando. Vamos falar aí de Lewis, né? Aqui fala um pouquinho de Lewis, que são as representações que nós fazemos, né, dessas ligações, tá? Então vamos mostrar como que a gente representa essas ligações. Vimos que a ligação covalente, ela acontece por um compartilhamento de elétrons. Aqui, por exemplo, ele fez, ó, do Cl2, compartilhamento de elétrons entre o Cl. Então aqui, H2. H2 é facinho, já fizemos lá, né? Você vai lá e olha na tabela periódica. O hidrogênio está na família 1. Então, ó, deixa eu fazer aqui. Uma tabela bonita aqui. Nossa Senhora. Ainda bem que eu estudei para ser professor. Se dependesse de vender minha arte na praia, ia passar fome. Eu falei para vocês que na primeira família aqui, ó, na família 1, existe um elétron na última camada. O hidrogênio está aqui. Então, se ele está na família 1, é um elétron na última camada. Então, ó, hidrogênio, um elétron, hidrogênio, um elétron. Está separado, tá, juntei, está juntado, formei H2. Então, quando ele passa a ter dois elétrons na última camada, ó, aqui é um, o segundo átomo aqui, ó, hélio. Ele passa a ter a configuração do hélio. Hélio é gás nobre. Gás nobre não interage. Por quê? Porque ele é muito estável. Então, ele não tende a perder, nem ganhar elétrons, nem compartilhar, nem nada. Então, quando ele atinge a configuração do hélio, ele fica mais estável. Ok? Aqui mostrando. O2. O oxigênio, gente, ele está aqui, ó. Aqui é o flúor, tá? Na última família. Na penúltima é o oxigênio. Aqui são 7 elétrons, no oxigênio são 6, certo? Então vamos ver como é que fica no oxigênio. Cadê minha pontinha aqui? Ó. Então, oxigênio, 6 elétrons na última camada. Oxigênio, então vamos lá. Vou começar daqui, ó. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Vou voltar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 5 elétrons, 6 elétrons, certo? De cá. São O2, então 2 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então vamos fazer os compartilhamentos, ó. Esse aqui está sozinho. Vocês estão entendendo por que eu coloco as bolinhas desse jeito?
A gente sempre coloca elas aos pares, tá? Mas primeiro coloca tudo separado e depois faz os pares. Então, esse aqui primeiro, ó, fez a ligação. Show! Agora ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ainda não atingiu 8. Ele ainda pode fazer mais uma aqui, ó. Então, fez mais uma. Opa, agora sim. E voltando aqui, a outra representação que eu posso fazer é assim, tá? Eu posso, ao invés de colocar essa bolinha, eu posso simplesmente colocar um tracinho, igual tá aqui, certo? Então, pronto, ó. Oxigênio, ligou com oxigênio. Os dois agora passam a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um tem 8 elétrons, fechou as ligações. Posso representar, ó, assim, certo? Se eu mostrar aqui para vocês, olha, mesma coisa. Então, ele aqui fez duas ligações. Então, aqui é uma ligação dupla, ok? Uma ligação dupla. E também é possível fazer ligação tripla, que é o caso do nitrogênio, ó. Já o nitrogênio, pessoal, ele está aqui, ó. N é aqui, ó. Ele tem 5 elétrons na última camada, que é a família 5. Ó, como é que fica isso? Então, ó, nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5. É N2, 1, 2, 3, 4. Vou deixar longe, vou colocar aqui, 5. Fechando as ligações, ó. Uma, duas, três. Resultado, N, que tem um parzinho de elétrons sobrando. Ó, um, dois, três ligações e outro N. Então, isso aqui já tem agora uma ligação. Opa. Tripla. Ó, tô aprendendo aqui, ó. Acho que é aqui onde eu consigo mudar a cor. Olha, tô ficando bom nisso. Então, aqui agora é uma ligação. Olha, eu tenho meus canetões coloridos de volta. Quantas cores eu tenho? Tem borrachinha? O que é você? Não, não gostei. Volte. Aqui também é outra opção, HF. Se eu voltar aqui, ó, o F está na 7. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Aqui, na verdade, é a família 17, tá? Aqui em cima é 15, 16, 17, 18. E aqui ainda tem a 14 e tem a 13. E segue a mesma coisa, ó, 4 elétrons na última camada, 3 elétrons na última camada. Aqui um elétron na última camada, 2 elétrons na última camada. E aqui família 2, tá? Então, ó, H, qual que é lá? Vamos voltar? HF. Então, hidrogênio e flúor. Hidrogênio família 1, flúor família 17. Então, vamos ver. Hidrogênio tem 1 e flúor tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligou. Opa, prontinho. O hidrogênio tem 2, mesma configuração do hélio, gás nobre. O flúor tem 8, atingiu estabilidade. E aqui eu posso colocar uns parzinhos de elétrons. Tá? Ligação covalente HF. Aqui do lado tem o HCl, que é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque o Cl, olha, está embaixo do flúor. Então ele está na mesma família do flúor. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Então como é que fica? H, 1 elétron, Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligou, hidrogênio tem 2, Cl tem 8. Resultado, HCl. De boas, fácil demais, hein? Ah, esse aqui é difícil agora. Esse aqui vocês não dão conta, não. Metano, CH4. Vamos voltar aqui. Na tabela periódica, o metano está aqui, ó. Aliás, o carbono está aqui, ó.
14. 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio tem 1. Então, vamos ver. CH4. Então, o C tem 4 elétrons. Vamos desenhar ele aqui. 1, 2, 3, 4. E tem 4 hidrogênios. Aí eu vou colocar os hidrogênios aqui, ó. Ó, ligou. São 4, né? Ligou. 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 Pronto. Ligou, CH4. A outra representação. Aqui explicando, ó. 1 elétron de valência, 4 elétrons de valência. Resultado, ó. Se ligaram. Tá? E o que eu estava falando para vocês, pessoal, aqui na tabela periódica, nós temos aqui os elementos representativos. Quem são os representativos? É aqui, ó. Representativos, ó. São essas duas famílias aqui e essa outra aqui, ok? Então, esse aqui, ó, são os representativos, certo? O que esses representativos trazem de bom? Esse aqui é o bloco S, esse é o bloco P. Aqui sempre termina em S1. Então, ele sempre tem um elétron na última camada. Esse termina em S2, tá? S2. Ele sempre tem 2 elétrons na última camada. Aqui já é o bloco P. Aqui termina com P1. Então, ó, S2 com P1, 2 com 1, 3. 3 elétrons. Aqui é o P2. Então, ó, P2. 2 com 2, 4 elétrons. Aqui é o P3. 3 com 2, 5 elétrons. P4. 4 com 2, 6 elétrons. P5. 5 com 2, 7 elétrons. Aqui, com exceção do hélio, que termina em S2, daqui para baixo é P6. Resultado, daqui para cima, daqui são 8 elétrons. Por isso que tem a regra do octeto. Quando o átomo ele atinge a configuração, ou seja, o mesmo número de elétrons que um gás nobre, ele atinge uma estabilidade. Tá? Então, ele fica mais estável. Ok? Por isso que as ligações químicas acontecem. De boas? Tranquilos? Seguindo o baile, mais uma moléculazinha, NH3. Vamos ver como é que eu faço NH3? O N está aqui, ó. N aqui. Quantos elétrons na última camada? 5. H aqui. Quantos elétrons? 1. Então, vou ter... Vou colocar de cá. N com 5 elétrons. 1, 2, 3, 4. Sempre separados, ó. Tem mais 1, 5. Agora que eu começo a juntar. 3 hidrogênios. Coloco um aqui. 1. Então, ele vai compartilhar com esse. E ó, avalie uma coisa. NH3. Esse aqui é a metal. Ok? E o hidrogênio? Hidrogênio é metal? Não. A metal também. Ok? O hidrogênio, na verdade, em alguns livros, eles sequer têm essa classificação de metálico ou não metálico, tá? Mas ele não tem caráter metálico, pode considerar ele um ametal, não tem problema. Ó, esse ligou com esse. Tem quantos elétrons para se ligar ainda? Ó, ainda tem aqui e tem aqui. Então eu coloco outro hidrogênio aqui. Ok? E aqui eu coloco outro hidrogênio também. Prontinho, NH3. Posso representar só com uma setinha. Tá aí o meu NH3. Aqui, ó, já está lá para vocês no ar essa apresentação, tá? Vocês podem dar uma olhada. E esse C2H6. O C tem quantos elétrons? Vamos ver. Nós já fizemos, né? Ó, o C que está aqui, ó, ele tem 4 elétrons. Ó, o carbono está aqui, 4 elétrons na última camada. Ó, vou até passar para vocês. Ó. O átomo C é o átomo central. Tá, mas por que eu sei que ele é o átomo central? Simples, cara. O C, quando eu coloco o C aqui, ó, ele tem 1,
2, 3, 4 elétrons desemparelhados, ó, 4 elétrons sozinhos. Então, o carbono, ele faz 4 ligações. Se ele faz mais ligações, consequentemente, ele é o átomo central. Tá? E olha, aqui eu tenho 2 carbonos, então provavelmente um vai se ligar com o outro. Ó. Olha, 4 elétrons de valência. Então, igual eu desenhei, tá? Olha como é que vai ficar. Tá? Então, ó, vou fazer para vocês verem. Vou fazer aqui embaixo. Olha só que beleza. Então, ó, você tem um carbono. 1, 2, 3, 4. O carbono é o átomo central. Então, como tem 2, vou colocar os 2. 1, 2, 3, 4. Ó, um está do lado do outro. Então, ó, um liga com o outro. E agora a gente tem 6 hidrogênios. Vou desenhar os hidrogênios de outra cor. Não perder o costume. Ó, 6. Então, aqui tem um elétron desemparelhado, um hidrogênio vai se ligar aqui. Aqui tem um elétron desemparelhado, um hidrogênio vai se ligar aqui. Aqui também tem outro hidrogênio aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. E mudo de cor de novo, que é para fazer juntar aqui as bolinhas. Ó, tudo ligado. Tenho aí a fórmula C2H6, tá? A representação desse composto, em geral, ela é assim. Na química orgânica, vocês vão cansar de fazer isso aqui. Não tanto porque, assim, mais é na escola. Quando vocês estiverem dando aula para terceiro ano, isso aqui é um saco, é chato pra caramba. Ficar ensinando essas cadeias carbônicas. Mas o superior à química orgânica é mais divertido. São mais as reações químicas, a acidez dos compostos e tal, conformações, é mais legal, tá bom? Então tá aí, ó, a representação. Bem mais legal, olha. Ser tranquilo. Ó, esse aqui é mais difícil, hein? NH2CO2. Quem será que é o átomo central? Então você tem ó, 2NH2 para começar. Um C e um O. Vou analisar cada um. Ó, deixa eu mudar aqui a cor, porque essa cor é muito clarinha. Vamos usar aqui um roxo, saudade do canetão roxo. Vamos começar pelo N. Ó. N tem 5 elétrons na última camada, nós já vimos. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas ligações ele pode fazer? Pode fazer uma aqui, duas aqui, 3. Então, 1, 2, 3. Então, ele tem 3 valências. Tá? Depois, hidrogênio. Só tem um elétron. Só pode fazer um aqui. Então, só tem uma valência. O C tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Olha, ele tem 4 valências. Ele está ganhando. Então, ó, ele pode fazer 4 ligações. Ele pode fazer uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. E, por último, o O, que tem 6 elétrons na última camada. Professor, de onde você está tirando aí essa quantidade de elétrons na última camada? Da tabela periódica que eu acabei de explicar. Olha o O lá em qual família que ele está. Na 16. Então, 6 elétrons na última camada. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, quantas valências ele tem? Essa, pode fazer ligação aqui, e essa, ele só tem 2 valências. Ah, então beleza. Então, o meu átomo central é esse aqui. Então, ele é o átomo central. Por quê? Porque é o que tem mais valências, é o que pode fazer mais ligações. Então, beleza. Então, ó, carbono está aqui, com as suas 4 ligações. Já falou que ele se liga com o NH2. Então, você já pode imaginar que tem 2 NH2. Então, vamos pensar aqui num N. Ó, vamos pensar assim, o N aqui, aqui, aqui e aqui. Né, o N aqui. Então, o N se liga com ele. E tem 2 hidrogênios aqui. Então, aqui um hidrogênio. E aqui o hidrogênio. E ó, ele já te falou que o N está ligado com o hidrogênio. Ó. Tá vendo que ele está entre parênteses?
Se está entre parênteses, é porque eles estão juntos, viu? E aí são dois conjuntos desse, ó. São dois NH2. Então eu posso falar que tem um aqui e vou colocar o outro aqui, ó. Aqui tem outro. Aí aqui, vou colocar aqui. Então aqui tem um H, ligou, e aqui tem outro H, ligou. Sobrou agora o O. Vamos colocar o O aqui. O O nós contamos lá, 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais longe, 5, 6. Não tem essas valências. Então, ele pode ligar aqui e ligou aqui. Opa, ó, completou. Então, todas as ligações foram feitas. Olha que beleza. Isso aí é ureia, tá? Usa aí, quem mora na roça conhece ureia pra caramba. Fertilizante. Então, olha que beleza, tudo que eu fiz aqui, ó. Opa, vamos. Aí, uma representação mais bonitinha para vocês. Tá bom? Tudo isso está lá no AVA já. Ah, minha caneta caiu. Gente, era só isso. O que vocês acharam? Difícil ou é fácil? Tem alguém aí ainda? Sim ou não? Difícil, Ellen. Não, né? Não, Ellen. É facinho, você vai ver. Só começar a fazer que você não vai ter dificuldades, não, tá? Em breve hoje ainda eu vou tentar colocar uma lista para vocês, bem tranquilinha, tá? Para vocês desenvolverem esses exercícios, tá? Tanto ligação iônica como ligação covalente. E agora só ficou faltando a ligação metálica, gente. A ligação metálica é muito fácil. Não, Ellen, preocupa não, cara. Você tá no comecinho. Tem muito tempo ainda. Calma. Fica tranquila. Pode falar com seus colegas que estão nos últimos períodos, seus colegas que se formaram aí. Hoje são grandes professores e tenha certeza. A caminhada é longa, a gente tem que olhar para o nosso caminho, para a nossa trilha. Não fica olhando para o topo da montanha ainda não, tá? Pode ter certeza que você vai chegar lá muito melhor do que você entrou. Assim como aconteceu comigo. Quando eu entrei no meu curso, né, quando eu fiz química, quando eu entrei eu era uma coisa, quando eu saí eu era outra coisa, né? Era um Luiz em 2007 e outro Luiz em 2012, tá? Então, pode ter certeza que vocês vão amadurecer muito enquanto profissionais, vão ser grandes profissionais e o que a instituição puder fazer para isso se tornar possível, nós faremos, se Deus quiser, tá? E boas coisas estão vindo aí, hein? A nossa fábrica já está quase pronta e eu vou precisar de gente para trabalhar comigo nessa fábrica. E ó, a fábrica paga bolsas, viu? Eu quero, eu quero. Então pronto. Em breve aí eu vou fazer a chamada para vocês. Quero vocês trabalhando comigo lá na fábrica, tá? Vai ser uma oportunidade muito boa para mim, para vocês. Vocês não têm noção do tanto que eu estou aprendendo com esse projeto, né? E a gente aprende muita coisa. Igual eu montei essa fábrica, eu não aprendi a montar a fábrica no meu curso superior, né? O que eu sei de fábrica? Eu fiz estágio uma época numa fábrica. Meu pai é caminhoneiro, então eu entendo de movimentar as coisas, né, dentro de um espaço. E eu também fiz um curso de eletricista quando eu fazia ensino médio. Então eu entendo um pouquinho de instalação. Então, assim, tudo que a gente aprende na vida tem um sentido e futuramente a gente acaba usando, tá? Então, não se preocupem assim, com o futuro distante, tá? Analisem o agora, vivam bem o agora, estudem, se esforcem, tá com dúvida? Pode apurrinhar o professor, pode perguntar, pode chamar no WhatsApp, tá? Que a gente está aqui para isso, tá? E muito feliz aí de poder trocar uma ideia com vocês, de estar com vocês. Eu queria fazer mais essas aulas, pretendo fazer, tá? E sempre que possível assistam. Então tá bom, gente, por hoje é isso. Se vocês têm alguma dúvida, eu deixo agora aberto para tirar a dúvida de vocês. Ninguém?
É porque a aula foi boa. Quando a aula é boa, todo mundo entende. Vão ficar convencidos assim também, hein? Quando se formarem. Tá, então vou parar a apresentação aqui. Gente, obrigado, viu? Saudade de vocês. Espero que em breve reveja todos lá no IF. E por hoje é só. Vou colocar uns exercícios lá bem tranquilos para vocês fazerem, tá? Para vocês reverem assim, um pouco o conteúdo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Valeu, galera. Vou parar aqui a gravação.